Desembargador do Trabalho Marcelo Augusto Souto de Oliveira, é o diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional Eleitoral da Primeira Região. Eu até gostaria dessa competência, mas não é. Desculpa. Pois é. Do Regional do Trabalho da Primeira Região, biênios 2017, 2018, 2019, 2020. É mestre na área do Estado e Cidadania pela Universidade Gama Filho e MBA em Administração Judiciária pela Fundação Getúlio Vargas. E, então, eu, sem demora, passo com as mesmas seguranças anteriores, passo a palavra ao desembargador Marcelo. Obrigado, desembargador. Obrigado, desembargador Najib. Preciso começar agradecendo ao Walter Capanema pelo convite, ele é o responsável pela minha presença. Os elogios, então, vão para ele, as críticas à minha fala pode dirigir a mim mesmo, eu sou o responsável. O Walter é filho de um juiz do trabalho que eu admiro muito, Paulo Roberto Capanema, desembargador do trabalho, na verdade, se aposentou como desembargador, foi juiz durante muitos anos de Três Rios, um caso emblemático que marcou pessoalmente a mim, foi a atuação do desembargador Capanema, juiz naquela época, juiz Capanema, deferindo uma penhora de estabelecimento da Santa Matilde, que preservou centenas de empregos durante muitos anos, pela inovação, pela destreza, pela capacidade e, sobretudo, sensibilidade. Então, Walter, de alguma forma, é herdeiro dessa minha admiração, por conta da admiração que tenho por seu pai. É um prazer estar aqui com o desembargador Najib, constitucionalista, professor e conhecido conferencista, com a minha colega Maria Cristina, também conferencista, escritora, doutora. Eu fiquei na dúvida se estava falando com o futuro Procurador-Geral da República ou se era só com parente. Essa dúvida me assomou antes da minha fala. Tentei aqui dar um Google, vocês viram que eu mexia no telefone. Eu achei estranho que um futuro Procurador-Geral da República vai ser escolhido na sexta-feira, daqui a 2 dias, esteja aqui debatendo esse tema com a gente no Rio de Janeiro. Mas aí já fiquei mais tranquilo, parece mais idoso, é Augusto, não é Vladimir, enfim. Então eu falei, poxa, então não é ele, estou tranquilo, está tudo bem. O tema que me propuseram para essa manhã é o direito do trabalho ou a Lei Geral de Proteção de Dados na Justiça do Trabalho. Eu sei que essa é a terceira reunião de vocês, de modo que vocês já vêm debatendo esse tema, a parte conceitual já deve ter sido vista, mas por questões didáticas eu preciso falar rapidamente, muito rapidamente, até porque não gosto de receber cartão vermelho, sou bastante obstinado, corretinho, tento ser corretinho, eu quero cumprir meu tempo, na verdade eu quero gastar menos tempo do que me foi atribuído para dar tempo para o debate, que eu acho que é a parte mais saborosa do nosso encontro. Eu também preciso me desculpar porque eu não tive tempo de fazer o PowerPoint. PowerPoint está tão mal usado, não é o caso do procurador, né? Mas está tão mal usado hoje em dia que, de certa forma, é bom que eu não tenha usado. Por isso que eu fiz em Keynote. O PowerPoint tem sido tão usado com aquelas setas para dentro e para fora que eu preferi não ser confundido e não usar o PowerPoint, né? Então, repetindo, eu tenho aqui 20 minutos, devo gastar no máximo 10. Desses 10 eu gastarei 5 falando uma rapidíssima introdução da lei. E nos outros 5 eu falarei sobre a casuística da aplicação, eventual aplicação dessa lei ao direito do trabalho e ao processo do trabalho. Bom, vocês sabem que a Diretiva Europeia 9546 de 2005 é a que pode ser usada como espelho da regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, sobretudo no aspecto do direito do trabalho, sobre a aplicação na esfera trabalhista, na relação entre empregado e empregador. Há uma dezena de países, todos praticamente da América do Sul, já tinham aprovado legislações similares à nossa. Nós inauguramos em 2014 com o Marco Civil da Internet, 12.965. A lei que nós estamos tratando aqui hoje é 13.709, que tem redação da 13.853, etc, etc. Isso tudo vocês sabem. É uma lei de 65 artigos. Eu preciso, para sintetizar e introduzir a minha fala, falar sobre 6 ou 7. Preciso lembrar que no artigo 1º, ao objeto da lei,
tratamento de dados pessoais. O artigo 2º trata dos fundamentos da lei, são 7 fundamentos. Quero destacar rapidamente que desses 7, 5 fundamentos têm a ver basicamente com a proteção às liberdades públicas e 2 fundamentos voltados ao negócio e à atividade econômica. Logo de cara vejo que uma lei fundamentada em ideias que podem parecer antagônicas certamente dará ensejo ao uso do princípio da proporcionalidade. Aqui e acolá avultaremos um fundamento e reduziremos o impacto de outro e vice-versa. Quero relembrar o artigo 5, que é o artigo dos conceitos: dado pessoal sensível, banco de dados, titular, controlador, operador, etc. O artigo 6º, os princípios reitores, são 10 princípios, 1 no caput e 9 nos incisos seguintes. É um aprofundamento, uma outra camada de principiológica da lei, do artigo 2º. O artigo 7º é os requisitos do tratamento de dados, são 10 requisitos. Quero, sobretudo, destacar o princípio mor, que é do inciso 1º, que é a autorização, o consentimento. Finalmente não, mas 2 artigos. O artigo 8º, os requisitos do consentimento, escrito cláusula destacada das demais, com finalidade determinada e não pode ser genérico, parágrafo 4º. Finalmente, o artigo 21, o princípio do nemo turpitudinem, aquele que exerce um direito não pode ser prejudicado por outrem. Vista essa introdução bastante rápida, eu posso então ficar mais à vontade de falar aquilo que eu preciso falar para vocês hoje, que é a casuística, que é o que me traz aqui efetivamente. Na fase pré-contratual trabalhista, há uma enorme quantidade de possibilidades de vulneração ao que consagra a lei. É muito comum, no meio da seleção de candidatos, a pesquisa de dados da internet, redes sociais, etc. Empresas específicas de seleção de candidatos, ou mesmo empregador, devem tomar muito cuidado com as pesquisas na internet. Porque a partir da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, número 1, é necessário que haja autorização de preferência por escrito. Artigo 7º, inciso 1º. Preferencialmente por escrito, artigo 8º. Sem vício de consentimento, 8º, parágrafo 3º. Desde que essa autorização tenha uma finalidade determinada, 8º, parágrafo 4º, e se observe a adequação e finalidade do tratamento, 6º, incisos 1º, 2º e 3º. Ou seja, aquele mundo da selva, do salve-se quem puder, tudo pode, aparentemente, neste âmbito, terminou. Podemos discutir mais para frente, provavelmente no debate, o tempo não vai me permitir falar muito sobre isso, provavelmente, quais são as consequências do descumprimento. Mas, daria uma pincelada rápida sobre isso. Mas que há uma ilicitude de tratar dados na fase pré-contratual trabalhista como se faz hoje, não há a menor dúvida. Então, relembrando, autorização, preferencialmente por escrito, sem vício de consentimento, finalidade determinada, adequação, finalidade e tratamento. Advertências. Há dados sensíveis. O artigo 5º, inciso 2º da lei, estabelece quais são os dados sensíveis. Por exemplo, políticos, ideológicos, religiosos, preferências sexuais, genéticos, saúde, etc, etc. Esses dados nunca poderão embasar uma decisão do operador ou do controlador. Artigo 5º, inciso 6º e 7º. E quero relembrar a possibilidade, que é concreta, já julguei algumas vezes esse tipo de pedido, indenização por dano moral e material, em decorrência das chamadas listas negras. Listas negras, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando, não é? Lista de pessoas que ajuizaram a ação anteriormente. Isso serve para o direito do trabalho, mas serve para qualquer ramo do direito. Imagina um consumidor que seja um usador, alguém que use muito o juizado especial cível com demandas de consumidor. Eventualmente, podemos discutir a validade de uma empresa que evita contratar com essa pessoa por conta desse perfil demandista, digamos assim. Também é a mesma coisa, lista negra. Nunca consegui, na minha vida de juiz, 27 anos de magistratura,
obter prova concreta da existência dessa lista negra. Já tentei bastante, sobretudo com prova oral, mas ainda não consegui. Quando eu falei sobre indenização, nessa fase pré-contratual é muito fácil enquadrar numa indenização por dano moral. Aquele que deixa de ser contratado, portanto tem a sua fonte de subsistência, por conta de uma pesquisa ilícita de dados, obviamente tem a sua moral afetada. Eventualmente podemos usar aquela doutrina da perda de uma chance do direito francês para uma indenização por lucro cessante. Então, as consequências são drásticas, são graves. Então, o primeiro alerta que faço é para aquelas empresas e pessoas que trabalham com seleção de candidatos, para que tenham cuidado de obter autorização, especificar o objeto, cláusula destacada e use essa pesquisa exclusivamente para o fim em que se destina. Cuidado com os dados sensíveis, para que esses dados não sejam utilizados como uma forma de discriminação. Na fase... Bom, posso dar 2 exemplos rápidos aqui de dados sensíveis que podem ser utilizados. Faz todo sentido que um partido político, por exemplo, de direita, ao contratar um empregado que vá trabalhar com fomento de filiações, exige uma identidade ideológica. Faz todo sentido que um PSL não contrate um petista, e vice-versa, para usar extremos assim, para ficar bastante claro o que eu estou dizendo. Faz todo sentido que o Instituto Liberal não contrate um marxista para trabalhar nas suas fileiras. Como faz todo sentido a Fundação Perseu Abramo do PT não contrate um liberal para trabalhar nessa fundação. Agora, veja, a questão aqui, o centro é a finalidade. Não é que eu não posso usar o dado sensível. Ele não pode ser usado para uma discriminação. Aí, então, eu me reporto ao artigo 2º e ao artigo 6º, que são os fundamentos e os princípios. Se eu tiver uma finalidade que seja razoável, justificável, então é possível usar esses dados para selecionar candidatos. O que não é possível, obviamente, uma fábrica de roupas dizer que só contrata evangélicos, ou espíritas, ou católicos, ou budistas. O que não é possível é dizer que eu não contrato afrodescendentes, negros, ou índios, ou bolsonaristas, ou petistas, ou coisas que tais. Porque aí, obviamente, é uma discriminação. É só um alerta para a gente situar quando o dado sensível pode ou não pode ser utilizado. Na fase contratual, eu tenho pelo menos 2 ou 3 situações que eu preciso trazer para vocês. A primeira situação é o dado biométrico. Vocês sabem que a CLT, no artigo 74, parágrafo 2º, permite o registro biométrico dos dados. Esse artigo foi regulamentado pela Portaria 1510 de 2009 do Ministério do Trabalho, artigo 5º, inciso 2º. Então, de um modo geral, os dados, o controle de horário no direito do trabalho é feito por dado biométrico. E aí surge o nosso primeiro problema. Há uma lei autorizando o uso do dado biométrico, o elemento biométrico como registro, mas há uma lei posterior que diz que essa utilização tem que ser expressamente autorizada. Então, eu digo para vocês, também para isso os empregadores deveriam incluir cláusula contratual específica de utilização do dado biométrico para efeito de registro de jornada. Enquanto isso existir, né? Porque estão votando hoje no Congresso uma legislação que flexibiliza o registro de jornada. Mas, enfim, enquanto estiver em vigor o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, então é fundamental que os empregadores observem a necessidade de ter uma autorização por escrito para obter o dado biométrico. Outra coisa obviamente, não há nenhuma possibilidade de compartilhamento desse dado biométrico. O mesmo se aplica para exames de saúde. Vocês sabem que no direito do trabalho, as famosas portarias da Portaria 3.214, as NRs da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho, prevêem pelo menos 3 momentos de exame de saúde do empregado: na admissão, no curso do contrato de trabalho e na dispensa. São chamados ASOS. Esses ASOS também devem ser previamente autorizados.
a despeito de ser obrigação destinada ao empregador de realizá-los, o empregado não tem o dever de fornecer um elemento da sua própria constituição para o empregador. E, o segundo lugar, esses dados não podem, de novo, ser compartilhados com quem quer que seja e, sobretudo, para efeito de humilhação, discriminação e coisas que tais. Um outro conjunto de dados sensíveis, de elementos que podem causar algum problema, é a terceirização. A Justiça do Trabalho veio cunhando, ao longo dos últimos 20, 25 anos, a ideia de responsabilidade subsidiária. Não sei quantos aqui estão afeitos a isso. É um tipo de responsabilidade solidária de segunda categoria. Não quero me alongar excessivamente nisso para não perder o meu tempo, que já é escasso. Já estou com 13 ou 14 minutos, então eu não posso gastar muito mais tempo do que isso. Mas, enfim, depois que nós cunhamos essa responsabilidade subsidiária, ao longo, basicamente, da jurisprudência, a famosa súmula 331 do TST, as empresas que trabalham com terceirização começaram a fazer a gerência dessa terceirização. E a gerência dessa terceirização exigia que dados do contrato de trabalho do empregado da empresa terceirizada sejam transferidos para a empresa contratante. Esse é um outro problema. São dados que pertencem a alguém, e alguém estranha a relação contratual entre contratado e contratante. Então, uma terceira advertência é que, no contrato de prestação de serviços entre empresas, é fundamental que essa cessão de dados seja especificamente consagrada e destinada a um fim específico. Em segundo lugar, o empregado também deve ser informado no contrato, por escrito especificamente, em cláusula apartada, não genérica, dessa possibilidade de compartilhamento desses dados com outrem, com a empresa contratante. Bom, isso tudo está muito bonito, está tudo muito bem, mas a pergunta é: que é um ilícito? Volto à pergunta que eu já fiz. Que é um ilícito, eu não tenho a menor dúvida. Agora, quando esse ilícito não violar diretamente um dado sensível, um direito da personalidade, vai haver espaço para o dano moral? É uma pergunta difícil de... Para exemplo, o TJ tinha aqui a famosa súmula do... Como é que era o nome que davam? Do desconforto, não, do aborrecimento. Mero aborrecimento. Mero aborrecimento. Não é isso? Então, que foi revogado, etc, né? Foi revogado. Foi revogado, Então, é um tema sensível, difícil, de fato, eu diria cinzento, né? O meu tribunal tem uma tese prevalecente número 1, da qual eu fui relator. É uma discussão difícil porque é isso. Há aqueles que entendem que todo ilícito civil gera automaticamente uma violação moral. Há outros que entendem que não. O dano moral deveria ser comprovado, apesar da natureza do dano moral, que não é comprovável, etc, etc. Uma discussão que vocês conhecem, né? Eu para não deixar sem resposta essa pergunta, não ser só uma pergunta retórica e deixar a plateia desconfortável, eu penso que, quando nós estivermos com dados sensíveis, não estiver clara a vulneração de um direito da personalidade, vai ser necessário que se demonstre algum tipo de efetivo prejuízo. É a minha visão pessoal. Não é uma visão, não é a última palavra, não se aplica a todos os casos, então é necessário ver que tipo de vulneração cada caso desse vai ensejar. Eu já antecipei, se é um direito da personalidade, então religião, sexo, preferência sexual, etc, 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 fica muito claro e fácil. Mas, por exemplo, a vulneração é uma cláusula de autorização genérica. Isso. O dado não é sensível. Eu tendo a achar que, neste caso, nós não teremos uma violação moral, um abalo moral, que justifique uma adesão por dano moral. É uma visão pessoal minha, mas isso tem que ser construído caso a caso, com o tempo julgaremos os casos e isso ficará mais claro. É possível também, por exemplo, investigar o jornalista que se candidata a ser o colunista de política no jornal. Não faz sentido um jornal como o Globo, por exemplo, uma linha liberal, contratar um marxista para escrever o seu editorial. E vice-versa. Não é possível contratar um jornal do PSOL, contratar um economista do Instituto Liberal. Tá? Também é possível fazer exame de saúde para promoção.
desde que esse elemento da saúde seja associado à função a executar. Ou seja, sempre proporcionalidade, sempre justificativa, sempre associando o dado que está sendo usado ao objetivo que se pretende alcançar, e exclusivamente aquele objetivo. Preciso caminhar para o encerramento, relembrando alguns aspectos, já estou no 19º minuto, alguns aspectos do direito do trabalho. A mesa benevolentemente te concede 2 minutos. Ok, vou usar os 2 minutos. O direito do trabalho, a característica principal do contrato de trabalho é a subordinação jurídica. 5, tem razão, é 5. 5, puxa, então agora eu vou poder ler meia dúzia de acordos que eu trouxe aqui. É igualdade, princípio da igualdade. Tá, ok. A característica principal do contrato de trabalho é a subordinação jurídica. Subordinação jurídica é aquele poder de gerenciar, dizer sobre como deve ser executado o serviço. Obviamente, se alguém está subordinado juridicamente a outrem, esse outrem tem o poder de influir na vontade desse que está subordinado. De certa forma, no contrato de trabalho, o empregado não é livre para fazer o que quer no âmbito da empresa. Por outro lado, o contrato de trabalho é aquele que gera direito ao salário, que tem um elemento alimentar. Então, no direito do trabalho é sempre muito problemático falar em consentimento livre e desembaraçado, porque parte-se da ideia de quem está subordinado juridicamente e de quem tem que preservar o seu alimento nunca está plenamente livre para exercer a sua vontade. Ainda que não se possa usar o elemento da coação, vis compulsiva, vis absoluta do direito civil, etc., porque são elementos muito drásticos. No direito do trabalho se fala em pressão viciante. E a pressão viciante é da própria natureza da relação. Então, quando eu falei em consentimento, sempre vai se discutir se um candidato a emprego, de fato, tem a liberdade de dizer não, eu não autorizo o uso do dado. Isso é um complicador do direito do trabalho. Eu tendo a achar que a chave hermenêutica para isso é se os fins justificam os meios. Se a pesquisa foi comedida, não discriminatória e exclusivamente associada àquela verificação de habilidade para aquele emprego. Para mim, por enquanto, eu tendo a caminhar nessa seara dos fins e da utilização de forma comedida. Eu tenho aqui 2 ou 3 acordos para mencionar, eu não vou lê-los porque eu já passei do meu tempo, vou ter meus 2 minutos. O TST tem enfrentado a questão da quebra do sigilo para fazer relatórios sobre uso de e-mails corporativos, isso gerando justa causa. O princípio que o TST tem adotado é de que e-mails corporativos são vinculados à profissão e, portanto, de livre uso pelo empregador. É o contrário, não é o empregado que tem o seu livre uso. De modo que obter relatórios, transcrições e verificações sobre o uso estão plenamente autorizados pela jurisprudência do TST. Para terminar mesmo de verdade agora, não é uma promessa vã, eu julguei 2 casos muito interessantes aqui no Rio, que não são exatamente assim, mas eu vou só sintetizar. Num caso, o empregado usava o computador da empresa para visitar sites de sexo escatológicos, zoofilia, redes sociais e coisas que tais. Isso era um fato incontroverso, é o RO 11.474, 84, 2014, final 46. Isso era um fato incontroverso, portanto, não era de prova. Eu digo que o mau gosto do empregado e das pessoas não deve autorizar um julgamento moral. Como esse empregado havia sido promovido sucessivas vezes pelo empregador no curso do contrato, como não havia proibição expressa do uso do computador para esse fim, e como havia demonstração de que isso não afetava a prestação do serviço, eu evitei o julgamento moral e afastei a justa causa. Um outro caso é um caso de um piloto de avião de uma companhia aérea que no RO 10.492, 86, 2013, final 62. Vocês sabem que RO é a apelação do direito do trabalho, né? Então tá bom.
Não sei quanto a minha plateia conhece o direito do trabalho, por isso que eu preciso dizer essas coisas. Ele criou um blog para discutir segurança de voo. Para questionar as medidas de segurança de manutenção que a empresa fazia. E a empresa o demitiu por justa causa. Só pelo fato de criar um blog para discussão com outros pilotos sobre segurança de voo. De novo, eu disse que ele prestava um serviço público relevante para aumentar a segurança da sociedade brasileira quanto ao voo. Em segundo lugar, de que a empresa não comprovou que as afirmativas dele no blog fossem falsas, não correspondessem à verdade. Aliás, ela nem transcreveu essas afirmativas. E, em terceiro lugar, eu disse que a manifestação de pensamento ou de opinião é livre por mandamento constitucional. Então, eu fui o mais rápido que eu pude e eu acho que eu completei aqui com 24 minutos e 30 segundos a minha tarefa. Muito obrigado pela paciência de vocês.